Julgue o item. O número de anagramas da palavra crime está para o número de anagramas da palavra castigo, assim como 1 está para 42. Certo ou errado? Ele está dizendo o seguinte, ó, o número de anagramas da palavra crime, tá? Número de anagramas de crime, dividido pelo número de anagramas da palavra castigo, vai ser igual a 1 sobre 42. Então, vamos lá, vamos determinar. Como que eu calculo o número de anagramas de uma palavra? Através das permutações. O que eu tenho que observar nessas permutações? Se existe ou não alguma letra repetida. Na palavra crime, não tem nenhuma letra repetida. Então, será a permutação de 5 letras, tá? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Permutação de 5 letras, 5 fatorial. A palavra castigo também não tem nenhuma letra repetida. Então, será a permutação de 7 letras. Temos aqui 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fatorial. Então, eu vou dividir, tá? Vou dividir aqui 5 fatorial, que é o número de anagramas que vai ter na palavra crime, por 7 fatorial, que será o número de anagramas que existem na palavra castigo. Se o resultado aqui for 1 sobre 42, o item está certo. Então, vamos lá. 5 fatorial dividido por 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Simplifico, 5 fatorial, 1 sobre 7 vezes 6, 42. Então, o item é um item que está certo. Julgue o item. Mais de 4% dos anagramas da palavra Odisseia começam com S e terminam com A. Certo ou errado? Bom, falou em anagramas, nós vamos trabalhar com permutações. Aqui, primeiro, a gente vai precisar determinar quantas são as permutações da palavra Odisseia e depois, quantas são as permutações onde começa com a letra S e termina com a letra A. Então, aqui nós temos uma permutação de 8 elementos. Nós temos 8 letras aqui, 8 letras na palavra Odisseia. Permutação de 8 elementos. Só que não é uma permutação simples. Por que não é uma permutação simples? Porque eu tenho a repetição da letra S 2 vezes e da letra I também 2 vezes. Então, tenho que levar em consideração a repetição dessas letras e fazer a adequação dividindo por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Esse primeiro 2 fatorial que eu coloquei foi referente a 2 S's e esse daqui é referente a 2 vezes a letra I. Bom, eu vou deixar assim mesmo, tá? Aqui vai me dar o total de anagramas da palavra Odisseia. Agora eu vou calcular todos os anagramas que começam com S e terminam com A. Então, começa com S e termina com A. Da palavra Odisseia eu já vou tirar aqui o S e vou tirar o A, porque esses aqui vão ser fixados, né, no começo e no final. E vão sobrar aqui 6 letras. Essas 6 letras que sobram, 6 letras, eu vou fazer o seguinte, eu vou permutar. Então, a permutação de 6 elementos, 6 fatorial, e aí eu tenho que observar se existe algum elemento repetido. Tá? Quando eu fixo aqui a letra S e a letra I ela ainda vai aparecer 2 vezes. Então, eu tenho a repetição da letra I 2 vezes, faço a adequação aqui, tenho 2 permutações com repetição. Como eu quero saber a porcentagem, o que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui essa permutação, tá, por essa. Vou dividir aqui a permutação dos anagramas que começam com S e terminam com A, por todos os anagramas da palavra Odisseia. Então, e depois eu vou multiplicar por 100 para ter o resultado em porcentagem. Só que o 100 eu só vou colocar no final. Quantos são os anagramas que começam com S e terminam com A? Permutação de 6 letras com repetição de 2. Então, é 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima. 6 fatorial por 2 fatorial. E a permutação da palavra Odisseia, né? A permutação de 8 elementos com a repetição de 2 letras S e 2 letras I. Aqui eu tenho uma divisão de frações. Como é que a gente calcula uma divisão de frações? Mantém a primeira parte e multiplica pelo inverso da segunda parte. Então, esse aqui vai ser o nosso cálculo. E deixando dessa forma vai ser muito mais rápido de fazer, né? Não expandindo. Eu poderia expandir aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividir por 2 fatorial, encontrar esse resultado, fazer a mesma coisa aqui, mas é mais fácil fazer desse jeito. Por quê? Porque aí eu consigo simplificar aqui, escrevo 6 fatorial normal, expando esse 2 vezes 1, e embaixo eu divido por 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aí olha só, eliminei aqui um trabalhão, né? Fazer esse cálculo do 6 fatorial. Elimino aqui o nosso 6 fatorial, simplifico, 2 vezes 1, 2, tá? 8 vezes 7 eu posso simplificar esse 2 com 8, vai ficar 1/4.
4 vezes 7, 28. Então, esse é o valor que nós vamos ter e eu quero passar para porcentagem. Para passar esse valor para porcentagem, eu multiplico aqui por 100. Então, na verdade, eu vou ficar com 100 dividido por 28. Esse valor aqui, ele é um valor maior que 4%? Não vai ser maior que 4%, vai ser menor. Eu vou te mostrar por que ele é menor que 4% sem nem precisar fazer um monte de cálculo. Se eu dividir aqui por 25, é igual a 4. 100 por 25 é igual a 4. Se eu dividir por 28, vai ser um número menor que 4%. Tá? Então, a alternativa correta aqui na questão é que o item é um item que está errado. Julgue o item. O resto da divisão do número de anagramas da palavra Clarice por 2022 é igual a 134, certo ou errado? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui primeiro o número de anagramas da palavra. Depois, a gente vai efetuar a divisão, tá, por 2022 e verificar quanto é o resto. A palavra Clarice, ela tem 7 letras. 7 letras. Então, nós vamos fazer aqui uma permutação. Todas as vezes que a questão fala em anagramas, são permutações que serão feitas, né? No caso, nós vamos mudar as posições das letras. Então, a permutação de 7 elementos. Porém, aqui nós temos a repetição da letra C, né? No caso, ela aparece 2 vezes. Então, eu tenho que levar em consideração também essa repetição. Então, vai ficar 7 fatorial dividido por 2 fatorial. Vou expandir aqui o 7 fatorial. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Vou parar no 2 fatorial. Divido por 2 fatorial. E agora eu efetuo aqui a multiplicação. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 5, 60. Vezes 6, 360. Vezes 7, tá? Vamos lá. 360 vezes 7. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 6, 42. Põe o 2 vai ao 4. 7 vezes 3, 21 com 4, 25. Então, eu prefiro fazer do menor para o maior. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. E aí, lá no final, eu já faço aqui a multiplicação. Bom, 2.520. Aí, nós vamos pegar o 2.520 e vamos dividir por 2022. A questão está dizendo que o resto vai ser 134. Então, vamos lá. Uma vez 2022. 2022. E agora é só a gente determinar aqui quanto vai ser o resto. Aqui vai emprestar 1. 10 menos 2, 8. Aqui ficou 1. Pede 1 emprestado. Aqui vai ficar 4. 11. 11 menos 2, 9. 4 menos 0, 4. Então, deu 498 o resto. E não 134. Portanto, nosso item é um item que está errado. Julgue o item. 17.280 anagramas da palavra Linspector têm as consoantes juntas, certo ou errado? Vamos trabalhar aqui com anagramas, vamos trabalhar com permutações. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Eu vou separar quem são as consoantes e quem são as vogais. Então, L, S, P, C, T, R são as consoantes da palavra Linspector. E as vogais são I, E e O. Então, essas vogais e essas consoantes, elas podem permutar entre si. E esse bloco de consoantes, ele pode aparecer também em outras configurações. Por exemplo, aqui eu vou considerar o seguinte, ó, que eu tenho consoante, tá? Não é a letra C. Consoante, consoante. São 6 consoantes. E eu tenho aqui 3 vogais. Então, são 6 consoantes, 3 vogais. Eu posso ter essa configuração, mas eu posso ter a vogal vindo primeiro, depois as 6 consoantes, né, que são aqui da palavra Linspector, e 2 vogais. Poderia ter 2 vogais, e aí eu ter as 6 consoantes, coloco aqui as 6 consoantes, e uma vogal. Ou ter as 3 vogais vindo primeiro, e depois todas as consoantes. Então, essa é a ideia da questão. Eu tenho essas 4 possibilidades de configurações, de organizar primeiro a posição entre as vogais e as consoantes, e depois eu vou trabalhar com as permutações. Então, eu tenho 4 possibilidades de organização entre as consoantes e as vogais, e aí eu vou ter que permutar essas consoantes, permutação de 6 elementos sem nenhum tipo de repetição, vezes a permutação de 3 elementos. Então, a permutação de 6 elementos, eu vou fazer separado. A permutação de 6 elementos, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Tá?
1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120. 120 vezes 6, 720 possibilidades. Então, 720. Permutação de 3 elementos. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Então, esse produto, a questão está dizendo que vai dar 17.280. Então, vamos fazer esse produto. Eu vou fazer aqui 6 vezes 4, vai dar 24, e vou multiplicar por 720. Na verdade, eu vou multiplicar por 72 e adiciono o zero no final. Então, 72 vezes 24, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7 vai dar 28, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Então, 8, aqui vai ficar 12, vai 1, 7, 1. 1, 7, 2, 8, exatamente o que a questão está propondo, né? 17.280 anagramas da palavra Linspector. Tem as consoantes juntas, podemos marcar que o item está certo. As irmãs Bianca e Sophie estão jogando um jogo de cartas com um baralho que possui 10 cartas no total. Conforme as regras desse jogo, deve-se tirar 3 cartas desse baralho, memorizá-las e devolvê-las ao baralho, embaralhando-o. Em seguida, deve escolher 3 novas cartas e anotar o número de cartas que vieram repetidas nesse grupo. Então, embaralha-se novamente o baralho e a outra irmã repete o mesmo processo. Quem tiver mais cartas repetidas vence o jogo. Se as duas irmãs tirarem o mesmo número de cartas repetidas, o jogo termina empatado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Existem 720 modos de se tirarem 3 cartas do baralho, certo ou errado? Bom, aqui nesse caso, a gente precisa verificar se vai ser uma permutação, se vai ser um arranjo ou uma combinação. A permutação é quando nós usamos todos os elementos e mudamos apenas as suas ordens, né? No caso aqui, nós vamos ter 10 cartas no baralho e nós vamos tirar 3. Então, não vai ser uma permutação. Já posso eliminar aqui permutação. O arranjo é quando a ordem de retirada ela tem importância. Como aqui a ordem de retirada não tem importância, não vai ser um arranjo. Sobrou apenas a combinação. Tá? Nós temos aqui uma combinação simples e para calcular a combinação simples, nós usamos a seguinte equação. Combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial sobre P fatorial que multiplica n menos P fatorial. Então, a combinação de 10 elementos tomados 3 a 3, tá? Vou tirar desses 10 elementos 3 cartas. Então, eu quero todos os modos distintos. Vai ser dado por 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial, né? Que seria aqui 10 menos 3, 7 fatorial. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Você vai expandir até chegar aqui no maior termo do denominador. O menor a gente expande, 3 vezes 2 vezes 1. E o maior a gente deixa para simplificar. Então, 7 fatorial simplifico aqui com 7 fatorial. Simplifico aqui o 8 por 2, que dá 4, tá? O 9 por 3, que dá 3, e aí eu multiplico. 10 vezes 3, 30, vezes 4, 120. A questão propõe que são 720 modos, não são 120, portanto, nosso item está errado. As irmãs Bianca e Sophie estão jogando um jogo de cartas com um baralho que possui 10 cartas no total. Então, o baralho delas tem 10 cartas. Conforme as regras desse jogo, deve-se tirar 3 cartas desse baralho, memorizá-las e devolvê-las ao baralho, embaralhando-o. Em seguida, deve-se escolher 3 novas cartas e anotar o número de cartas que vieram repetidas nesse grupo. Então, elas tiram 3, embaralha no conjunto aqui das 10 cartas e tira 3 novamente. E anota quantas vieram repetidas. Então, embaralha-se novamente o baralho e a outra irmã repete o mesmo processo. Então, primeiro uma faz esse processo, depois a outra. Quem tiver mais cartas repetidas, vence o jogo. Se as duas irmãs tirarem o mesmo número de cartas repetidas, o jogo termina empatado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Agora vem nossa pergunta. A chance de se tirar exatamente uma carta repetida é menor que 50%. Então, vamos entender aqui o nosso problema, tá? Imagina que ela tirou aí, uma das irmãs, tirou aí essas 3 cartas, A, B e C. Ele está dizendo o seguinte, a chance dela tirar exatamente uma dessas cartas aqui repetida é menor que 50%. Para calcular essa chance, nós vamos calcular a probabilidade. Então, probabilidade será dado por eventos favoráveis dividido pelos eventos possíveis. Como o meu resultado vai estar em porcentagem, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Quem são os meus eventos favoráveis?
todas as possibilidades de tirarmos 3 cartas de um baralho que contém 10 cartas. Então, aqui nesse caso, nós vamos fazer uma combinação de n elementos tomados P a P, que é dado por n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, primeiro eu vou fazer uma combinação de 10 elementos tomados 3 a 3. Serão todas as possibilidades que eu vou ter aqui de tirar 3 cartas do baralho. Então, vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial. O 10 eu vou expandir, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, vezes 7 fatorial. 7 fatorial eu vou simplificar, tá? Aqui 9 por 3 dá 3, 8 por 2 dá 4, e agora eu faço o produto. 10 vezes 3, 30, vezes 4, 120. Então, elas têm 120 possibilidades aí de tirar 3 cartas do baralho, inicialmente. Agora a gente vai para a situação aqui da repetição. A chance de se tirar exatamente uma carta repetida é menor que 50%. Então, ela pode tirar ou a carta A, ou a carta A, ou a carta B, ou a carta C. Então, o que eu posso fazer aqui nessa situação? Calcular a probabilidade dela tirar uma dessas cartas repetidas e multiplicar por 3, porque vai ser igual às demais. Então, ó, se ela vai tirar uma carta repetida, vamos supor que seja a letra A. Tirou a carta A, que vai ser a repetida. O que acontece com as duas outras cartas? Desse conjunto, que são 10, tá? Eu vou listar aqui 10 letras para a gente entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I e J, né? São 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Essas 3 aqui, ela já tirou primeiro. Então, como eu quero apenas uma repetida, eu não posso incluir as 3 no total de cartas que eu vou calcular aqui para essas duas, tá? Não posso incluir, por exemplo, B e C, porque eu quero que tenha exatamente uma carta repetida. Então, se eu considerar a carta A, para calcular aqui quantas são as combinações que eu vou ter aqui, eu tenho 7 cartas ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dessas 7 eu vou tirar 2, que eu vou ter certeza que não são repetidas. Então, a combinação de 7 elementos tomados 2 a 2, 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial. Então, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2 vezes 1 vezes 5 fatorial. 5 vai com 5, 6 por 2 vai dar 3, 7 vezes 3, 21. Só que eu vou ter 21 possibilidades de tirar a carta A repetida, 21 possibilidades para a carta B e 21 para C. Então, no caso, eu tenho um total de 63 possibilidades, certo? E aí eu vou multiplicar 63 por 100 e dividir por 120. Ou eu posso simplificar aqui, ó, já de imediato, simplifique, tá? E aí eu faço o produto, 630 dividido por 12, ou eu posso simplificar até mais um pouco, né? 10 por 2 dá 5, 12 por 2 dá 6, e aí eu faço o produto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar 630 mesmo, tá? 630 dividido por 12. Esse resultado aqui, a questão está dizendo o seguinte, que a chance de tirar exatamente uma carta repetida é menor que 50%. Esse valor eu tenho certeza que é maior que 50%. Por que eu tenho certeza que é maior que 50%? Eu vou voltar aqui o 63 vezes 100, né? Dividido por 120. Se eu dividir esse número aqui, esse número vai ser maior que 0,5. Porque se fosse 60 para 120, eu encontraria exatamente 0,5. Como o resultado aqui é maior que 0,5, esse meu resultado aqui, 63 sobre 120 vezes 100, ele é maior que 50%. Pode fazer aí essa continha, você vai ver que esse resultado, tá? 630 por 12, eu vou deixar esse como tarefa, tá? 630 dividido por 12 vai ser um número maior que 50%, tá? É só armar essa continha e efetuar. 630 vou fazer por 12, ó. 5 vezes 12, 60. 63 menos 60 dá 3, desce o 0. 2 vezes 12, 24. Sobra 6, põe uma vírgula e põe um 0, tá? E aqui eu vou ficar com 5 vezes 12, 60, resta o 0. Então, vou ter 52,5% de chance, tá? De tirar uma carta repetida. Como a questão coloca que vai ser menor que 50% e o valor é maior, significa que o item está errado.
As irmãs Bianca e Sophie estão jogando um jogo de cartas com um baralho que possui 10 cartas no total. Conforme as regras desse jogo, deve-se tirar 3 cartas desse baralho, memorizá-las e devolvê-la ao baralho embaralhando-o. Em seguida, deve-se escolher 3 novas cartas e anotar o número de cartas que vieram repetidas nesse grupo. Então, embaralha-se novamente o baralho e a outra irmã repete o mesmo processo. Quem tiver mais cartas repetidas vence o jogo. Se as duas irmãs tirarem o mesmo número de cartas repetidas, o jogo termina empatado. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. A razão entre o número de formas de não se tirar nenhuma carta repetida e o número de formas de se tirarem 2 cartas repetidas é igual a 5/3, certo ou errado? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou listar aqui 10 cartas, tá? A partir de letras, e aí a gente faz essa análise. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. 10 cartas. Vamos supor que na primeira jogada ela tirou aqui essas 3 primeiras cartas. A carta A, a carta B e a carta C. Então, sobraram aí 7 cartas que ainda não saíram. Como a questão pede a razão entre o número de formas de não se tirar nenhuma carta repetida, tá? Razão é divisão. Razão vai ser aqui número de formas, tá? Número de formas de nenhuma repetida sobre o número de formas, tá? Número de formas de se tirarem 2 cartas repetidas. 2 repetidas. Então, quantas são as formas aqui que ela vai ter de tirar cartas que não são repetidas? A combinação de 7 cartas tomadas 3/3. Porque dessas 7 cartas, se ela tirar qualquer uma delas, ela não vai ter nenhuma carta repetida. Então, primeiro nós vamos fazer uma combinação. A gente calcula uma combinação. Combinação de n elementos tomados P a P é dado por n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, primeiro eu vou fazer essa combinação para ter aqui a quantidade de possibilidades que nós temos de ela não tirar nenhuma carta repetida. Então, a combinação de 7 elementos tomados 3/3, 7 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Então, vamos expandir aqui. O 7 fatorial vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. 3 fatorial eu vou expandir, 3 vezes 2, vezes 1, vezes 4 fatorial. 4 fatorial a gente simplifica. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 6 simplifica com 6. 7 vezes 5, 35. Então, são 35 formas dela não tirar nenhuma carta repetida. Já temos a parte aqui do numerador, 35. Agora vamos calcular quantas são as formas dela tirar 2 cartas repetidas. Então, na situação, eu vou ter que pensar da seguinte forma. Dessas 3 cartas que já saíram, tá, na primeira jogada, 2 vão estar aqui presentes, que são as repetidas. E eu vou ter mais uma carta que não é repetida. Pode ser qualquer uma dessas aqui. Então, eu tenho 7 possibilidades de ter carta não repetida. E vou ver quantas são as formas de tirarmos aqui 2 cartas repetidas. Eu posso tirar como carta repetida A e B, ou B e C, ou ainda A e C. Então, eu tenho 3 possibilidades, tá? Essas 3 possibilidades, eu poderia fazer a combinação de 3 elementos tomados 2/2. Mas aqui no caso, como são pouquinhos, né? É pouco, né? A quantidade de cartas, então eu posso fazer aqui na mão mesmo. Posso tirar A e B, vai ser repetida, seria uma possibilidade, tirar aqui A, B, ou B, C, ou ainda A e C. Então, eu tenho 3 possibilidades de carta repetida e tenho 7 possibilidades de carta não repetida. Então, o produto aqui vai me dar o total, o número de formas de se tirar 2 cartas repetidas. 3 vezes 7, aqui no caso, 21 possibilidades. Agora, a gente faz aqui a razão. Se a razão der 5/3, o item está certo. Se não, o item está errado. Vou simplificar aqui por 7. 35 por 7 dá 5. 21 por 7, 3. Portanto, o nosso item é um item que está certo. Um liquidificador industrial possui formato cilíndrico e altura de 32 centímetros. O fabricante do produto recomenda que esse liquidificador só seja enchido até 78,125% de sua altura total, situação em que o volume ocupado dele é igual a 1,6 pilitros. Ao utilizar esse produto para misturar uma bebida, o estudante percebeu que se formava um cone de ar em meio ao líquido, sendo a base desse cone paralela à base do liquidificador,
e estando a base do cone à mesma distância do fundo do liquidificador que os pontos mais altos de líquido. A altura do cone, por sua vez, variava com a velocidade do liquidificador. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Há 2.520 modos de organizar as consoantes da palavra liquidificador, certo ou errado? Então, a primeira coisa aqui é separar as consoantes da nossa palavra. Então, temos a letra L, que é uma consoante, depois nós temos a letra Q, também é consoante, letra D, letra F, letra C, aparece novamente aqui a letra D e depois a letra R. Como nós queremos organizar as consoantes, nós vamos fazer uma permutação, nós vamos mudar aqui as posições. Resta saber se essa permutação ela é uma permutação simples ou uma permutação com repetição, o que faz com que eu descubra se é uma permutação simples ou uma permutação com repetição é se existe alguma letra repetida. Como nós temos aqui a letra D aparecendo duas vezes, então nós temos uma permutação com repetição. Uma permutação de 7 elementos, tá? 7 letras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com a repetição de 2 letras D. Então, aqui nós vamos ficar com 7 fatorial dividido por 2 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Simplificamos 2 fatorial com 2 fatorial. E agora nós fazemos aqui o nosso produto. Eu vou fazer o produto do menor para o maior. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 6, 360. E 360 vezes 7 vai dar 2.520. Então, o nosso item é um item que está certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. O cardápio de um restaurante apresenta 4 tipos de entrada, 6 tipos de prato principal e 3 tipos de sobremesa. Para participar de determinada promoção desse restaurante, cada cliente deverá escolher um item de cada uma dessas 3 categorias. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Há menos de 70 formas de um cliente participante da promoção escolher seus pratos, certo ou errado? Bom, o cliente ele vai ter que escolher uma entrada, ele vai ter que escolher aqui um prato principal, vou representar como PP, e uma sobremesa. Quantas são as formas dele escolher uma entrada? São 4. Temos 4 tipos de entrada. Então, 4 formas dele escolher uma entrada, 6 tipos de prato principal e 3 tipos de sobremesa. O produto vai dar aí a quantidade de formas que ele tem de escolher seus pratos. Então, nós temos aqui 4 vezes 6, 24. 24 vezes 3, 72. Então, ele tem 72 formas diferentes aí, 72 formas distintas de escolher seus pratos. O que a questão diz? Que há menos de 70 formas. Então, nós temos aqui um item que está errado. A fim de montar uma equipe para cuidar de um novo investimento de sua empresa, Gabriel precisa montar uma equipe de 3 funcionários. Ele dispõe de 18 funcionários diferentes para a escolha, sendo 8 desses funcionários graduados e 10 não graduados. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Se não houver nenhuma restrição quanto à formação da equipe, Gabriel poderá montá-la de 818 modos diferentes, certo ou errado? Bom, a primeira coisa a verificar na questão é se nós vamos ter aqui uma permutação, um arranjo ou uma combinação. A permutação é quando eu uso todos os elementos. Aqui no caso ele quer 3 funcionários em sua equipe e tem 18, tá? Como ele coloca aqui que não vai haver nenhum tipo de restrição quanto à formação, então desses 18 ele vai ter que escolher aqui uma equipe com 3. Tá? Então não é permutação porque ele não vai usar os 18 elementos e trocar as posições. Será arranjo ou combinação? O arranjo é quando a ordem importa. Como aqui não tem nenhuma restrição, então com relação à ordem também não vamos ter. Aí nós vamos trabalhar com a combinação. A combinação de n elementos tomados P vai ser dada por n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Essa vai ser a equação que nós vamos estar utilizando para verificar se esse valor aqui está certo ou não. Bom, nós temos aqui a combinação de 18 elementos, tá? São 18 funcionários e serão escolhidos 3 a 3. Eu tenho 18 possibilidades, quero saber de quantas formas distintas eu posso escolher 3. Então, eu quero uma combinação de 18 elementos tomados 3 a 3. Será dado por 18 fatorial, dividido por 3 fatorial, que multiplica 18 menos 3, 15 fatorial. E agora, o que eu faço para responder? Eu vou expandir o 18 até chegar no 15, então vai ficar 18 vezes 17 vezes 16,
vezes 15 fatorial, dividido por o 3 fatorial, que é o menor, eu vou expandir. Vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. E o 15 fatorial, eu vou deixar para poder a gente fazer aqui a simplificação. Então, simplifico 15 com 15. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 18 dividido por 6 dá 3. Vou colocar aqui do lado. 3 vezes 17 vezes 16. 3 vezes 17 dá 51. 51 vezes 16, quanto é que dá? A questão está dizendo que vai dar 818. Então, vou fazer aqui em cima para a gente ver quanto é que vai dar. 51 vezes 16. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 5, 30. 1 vezes 1 e 1 vezes 5. Agora eu vou somar 6, 1, 8. Então, o resultado final está dando 816 e não 818. Então, meu item é um item que está errado.